Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido a eminente deputada Ana Paula Lima para proceder à leitura da ata da última sessão. Muito boa tarde, senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados. A ata da 70ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 10 de agosto de 2017. Presidente, deputado Silvio Drevik, Mário Marcondes, Dirce Heidesheim. Secretarias, deputada Dirce Heidesheim e deputado Maurício Skudlak. Às 9 horas do dia 10 de agosto do ano 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Mário Marcondes, segundo vice-presidente, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. Expediente, distribuído na sessão. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Altair Silva, Ismael dos Santos, Mário Marcondes e Maurício Skudlak. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, ocupou a tribuna a senhora deputada Luciane Carminati, pelo Partido dos Trabalhadores. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de números 0161/2014, 0270, 0278, 0335/2016 e 0201/2017, respectivamente. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de leis números 017/2015 e 0161/2017. Na sequência, senhor presidente, por solicitação da senhora deputada Luciane Carminati, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que as senhoras professoras do Instituto Federal de Santa Catarina, senhora Fátima Pérez Zago de Oliveira e Paula Andréia Siviero, fizessem uso da palavra para falar acerca da Feira Catarinense de Matemática. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Foi aprovado o pedido de informação de número 077/2017. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos de números 0759 a 760/2017 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 0577/2017. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Para constar, eu, a terceira secretária, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputada Ana Paula Lima. Em discussão, a ata que acaba de ser lida, não havendo quem a discutir em votação, quem tiver de acordo permanece como está aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar o eminente deputado Fernando Coruja por até 10 minutos. Senhor presidente, deputado Silvio Drevik, senhores deputados, senhoras e senhores. Uma das doenças mais comuns da humanidade, muito antiga, descrita já na antiguidade, que está se acentuando atualmente, é o diabetes ou a diabetes mellitus. É uma doença que era extremamente grave nos primórdios e, para quem tinha necessidade de insulina, ela era uma doença letal, tendo em vista que a insulina foi descoberta em 1922 por dois pesquisadores chamados Banting e Besse, que acabaram ganhando o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em função disso. A doença, ela tem uma classificação, ou tem mais de uma classificação, mas tem uma que divide o diabetes em tipo 1 e tipo 2. Sendo que o tipo 1
é uma forma mais agressiva, que incide mais em crianças e adolescentes e tem como característica que, de pronto, como regra geral, você precisa usar insulina. E se você não usar insulina, a doença pode evoluir com complicações agudas. A do tipo 2 é uma doença mais silenciosa e que costuma, com o passar do tempo também, precisar de insulina. Depois de um determinado instante da doença, de anos da doença, instante quando não cuidada, há uma chamada falha secundária do pâncreas, precisa de insulina. Além do que, é uma doença que complica e dá muitos problemas outros decorrentes do mau cuidado da doença, principalmente afetando o rim, o olho e outros órgãos do corpo. Bom, então, em muitas situações, o diabetes precisa de insulina. Se faz necessário usar insulina. A insulina ela passou por várias fases, desde a descoberta da insulina por Bundt e Besting, que era um suco pancreático que era purificado. Depois se passou a ter insulina de origem bovina e suína por muito tempo, até que se sintetizou a chamada insulina humana, que é basicamente a insulina que é usada hoje no Sistema Único de Saúde. E a partir dessa insulina humana, também se sintetizaram muitas outras tipos de insulina, que são chamados análogos de insulina. O que são análogos de insulina? São insulinas que têm uma modificação determinada em um aminoácido da molécula de insulina e têm uma ação diferente. Elas facilitam o controle da doença. Claro que, na medida em que surgem esse análogo, eles são mais caros que as insulinas tradicionais. As insulinas tradicionais, que são a chamada insulina INPH e a insulina regular, deveriam ser fornecidas sistematicamente pelo sistema de saúde. Atualmente, mesmo essas insulinas têm problemas. Estão faltando em muitos lugares do país e em Santa Catarina. Mas essas insulinas elas não são mais adequadas para o controle de diabetes mais grave. E esse diabetes mais grave, ele ocorre em quem? Em crianças que precisam de um controle mais estrito, mais apertado, precisam de um tratamento mais firme, e muitas vezes de pacientes que têm diabetes tipo 2, mas têm, por exemplo, insuficiência renal, ou têm outras doenças que precisam de um controle mais estrito. Essas insulinas não são fornecidas pelo Sistema Único de Saúde, apenas mediante decisão judicial. E tem inúmeras decisões judiciais no país e em Santa Catarina fornecendo essas insulinas. Bom, começou uma discussão a nível nacional para o fornecimento ou não dessas insulinas, desses análogos de insulina. E nós aqui em Santa Catarina, através dessa Assembleia, aprovamos um projeto de lei que diz que o Estado, o Sistema Único de Saúde, é obrigado a fornecer esses análogos de insulina para o diabetes tipo 1 e para o diabetes tipo 2, quando eles não puderem ser controlados pelas insulinas convencionais. Ora, a lei foi aprovada aqui. Foi para o eminente senhor governador que vetou. Esta casa aqui derrubou o veto. E a mesa da Assembleia promulgou a lei. Então a lei está em vigor. Bom, o que aconteceu? A Secretaria de Saúde recusa-se a aplicar a lei. Argumenta que vai entrar com ação direta de inconstitucionalidade. Sob orientação não sei de quem. É preciso primeiro presumir aquilo que está presumido na legislação brasileira, que uma lei em vigor, ela é constitucional até prova em contrário. Não basta um iluminado da Secretaria, ou da Procuradoria-Geral do Estado, dizer que a lei é inconstitucional, e por isso dizer que não vai aplicar. E além de não aplicar, sistematicamente, pessoas da Secretaria dão entrevistas por aí afora, criticando a lei que essa Assembleia aprovou. Inclusive, uma iluminada da Secretaria diz que a lei é rasa. Eu acho que rasa é outra coisa, não é a lei. Rasa talvez seja a capacidade de análise que eles estão fazendo. Mesmo quando se fala em inconstitucionalidade, é preciso lembrar, e eu não canso de repetir aqui,
de que a iniciativa de projetos de lei que trata de saúde é prerrogativa do Parlamento. E não é porque gasta dinheiro, como diz o artigo 63 da Constituição Brasileira Federal, que eu não posso propor uma legislação dessa ordem. Basta olhar o número vasto de legislações nacionais que são de origem parlamentar, que estão em vigor e que não são declaradas inconstitucionais. Como, por exemplo, no caso do diabetes, a lei nacional que determina o fornecimento de fitas para medir a glicemia capilar. Lei, ou projeto de lei, que eu fui relator no Congresso Nacional, lá na Comissão de Justiça, se não me engano, de Saúde, e que foi aprovada. E inúmeras outras leis. A própria lei que obriga a tratar HIV no Brasil, fornecer medicamentos, é uma lei de origem do então senador Sarney. Tem a lei que obriga a cirurgia de mama reparadora, é uma lei de origem parlamentar. Então, tem inúmeras leis. Então, quando aqui, em Santa Catarina, a nossa iluminada Procuradoria-Geral diz que não vai aplicar a lei porque é inconstitucional, nem propôs na ODI, e mesmo que proponha não pode fazê-lo, porque só pode fazê-lo se a Justiça declarar inconstitucional. E quando, além disso, a Secretaria de Saúde, através de seus agentes, critica esta casa aqui, dizendo que fez uma lei rasa, de difícil compreensão, é preciso que nós tomemos posicionamento aqui. Por isso eu fiz um requerimento na Comissão de Saúde para convocar aqui o eminente secretário de Saúde, que é o nosso colega aqui, convocar o Procurador-Geral do Estado e para fazer uma audiência pública. É preciso debater a questão. Não basta debater pelo rádio, pela entrevista, quando não tem ninguém para contar argumentar. É preciso debater aqui, que eu quero debater a questão. É preciso debater. Porque tratar desta forma, dizer que a lei é rasa, que a lei não deve ser cumprida, é um menosprezo não apenas com a Assembleia de Santa Catarina, mas um menosprezo com aquelas pessoas que são doentes e precisam da medicação. Se a Secretaria não sabe tratar das prioridades, e é por isso que a saúde no Brasil não sabe tratar de prioridades de maneira geral, é por isso que o Congresso tem que fazer leis para dizer aquilo, o Congresso, a Assembleia, para dizer o que é prioritário. E a Assembleia disse aqui, é prioritário fornecer insulina da forma de análogos especiais para diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 em circunstâncias especiais. É que diz a Lei 17.110, de 24 de abril de 2017. E vejam também, a Conitec, o que é a Conitec? A Conitec é a Comissão Nacional que disciplina a incorporação de novas tecnologias. Pois bem, a Conitec, em fevereiro desse ano, incorporou as insulinas de ação rápida. Está aqui a resolução e a portaria, incorporando. E diz o seguinte, nessa avaliação: desde o surgimento das insulinas análogas, a literatura científica deixou de produzir estudos com insulinas humanas. Na prática clínica, os prescritores indicam insulina humana regular apenas nos casos de insuficiência financeira do usuário. E não por qualquer outro motivo, porque essas análogas têm vantagem. Sempre que há disponibilidade, os usuários invariavelmente optam por insulinas análogas. Casos em que houve troca de insulina regular por análogo, foi observado melhor controle glicêmico. A baixa adesão à recomendação de antecedência mínima de 30 minutos para a aplicação de insulina regular. Então, eu quero dizer, além disso, a nível nacional, já há uma determinação da incorporação. Então, é preciso que, para terminar, senhor presidente... Mais um minuto, deputado. É preciso que a Secretaria de Estado de Santa Catarina não só cumpra a lei que essa Assembleia aprovou, cumpra a portaria que tem no editado pelo Ministério da Saúde e atenda os diabetes de Santa Catarina. Eu estou fazendo essa convocação, já peço que os companheiros da Comissão de Saúde aprovem a convocação do secretário de Saúde, da Procuradoria-Geral do Estado, para que possamos debater esta questão. Obrigado. Obrigado, deputado. Não sei se o deputado Mota queria dar uma parte do... Ainda tem 32 segundos, deputado. Pela ordem ou uma parte dele? Não, pela ordem. Ah, pela ordem. Deputado Manuel Mota. Eu queria, com muita honra, senhor presidente, registrar
a presença do vereador Júlio Gameschi, vereador de Criciúma, acompanhado do seu assessor, o Adão, também foi vereador por 3 mandatos, presidente da Câmara, vieram prestigiar o parlamento em trabalho da sua região. Então, para nós é uma honra ele estar conosco aqui, com certeza, né, trazendo o seu conhecimento aqui. Por isso, gostaríamos de deixar registrado no anais dessa casa a presença do nobre vereador e do seu assessor. Muito obrigado, senhor presidente. Sejam bem-vindos a essa casa e que a secretaria seja acionada para fazer o registro nos anais dessa casa. Deputado Maurício Kudilac, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente, só para registrar, nós tivemos aí muitos vereadores presentes na casa, mas a presença dos nossos amigos lá de Maruí, fazendo uma saudação aí ao vereador Patrick Correia, que visita a nossa casa. Sejam bem-vindos aí, tá? Bem-vindo ao pessoal de Maruí, terra da do meu pai, né? Lá da Aratingaúba. Sejam bem-vindos aí. Deputado João Amin, pela ordem. Obrigado, presidente Kennedy. Só para anunciar a presença aqui na Assembleia Legislativa dos amigos de Galvão, o vereador Valmir, presidente da Câmara, e também o Rodrigo Bertolin, todos vereadores lá na cidade de Galvão. Sejam todos bem-vindos a essa Casa de Leis. Agora, ainda em breves comunicações, próximo orador inscrito é a deputada Ana Paula Lima, que tem um tempo de até 10 minutos para sua fala. Obrigada, senhor presidente, senhores colegas deputados, colegas da bancada feminina, deputada Luciane, deputada Dirce, também a todos que foram anunciados aqui, quem nos acompanha nessa sessão ordinária desta terça-feira aqui nessa Casa de Leis. O assunto é realmente saúde e a situação da precariedade que está a saúde do povo catarinense. Isso, senhor deputado Dirceu Dresch, que um dos slogans do governador Raimundo Colombo é, em primeiro lugar, saúde, segundo lugar, saúde, terceiro lugar, saúde. Não sei qual foi a ordem que ele está fazendo isso, mas, como bem frisou aqui o deputado Fernando Coruja, uma legislação, depois de muito debate nessa casa, que é a questão da diabetes, e também das insulinas, que fizemos um amplo debate em várias comissões, da Comissão de Saúde, fizemos audiência pública, ouvimos a nossa comunidade, mães e pais de crianças e também de adolescentes portadores da diabetes, e que nós aprovamos aqui uma legislação, o governador vetou, nós derrubamos o veto do governo, e agora a Secretaria de Estado da Saúde não quer cumprir porque é inconstitucional. Poxa, mas nós só fizemos as leis. Quem faz as leis para o Estado de Santa Catarina são os parlamentares catarinenses. O governo não respeitar uma decisão tomada, aprovada e derrubada do veto nessa casa é uma falta de respeito com o parlamento catarinense. A questão de saúde é tão complicada e desde o último secretário que fez um desastre na Secretaria de Saúde, que foi João Paulo Kleinobink, que realmente uma dívida astronômica nessa secretaria não resolveu nada. Quer dizer, inclusive piorou. Nós tivemos uma audiência pública na semana passada dos ostomizados, onde falta terminar e fazer as cirurgias de reversão, estão pagando por um hospital lá em Timbó, o Hospital Oase, desde o ano passado, 50 cirurgias mês, e desde novembro do ano passado o hospital só fez 20 cirurgias, isso é casa de polícia. Pagando, deputado Zé Milton, pagando 50 cirurgias e desde semana do ano passado o hospital só fez 20 cirurgias, faltando bolsas para os ostomizados, faltando atendimento aos portadores que têm a colostomia. Hoje a matéria no jornal é que está faltando remédios nos hospitais, principalmente nos hospitais públicos, faltando remédios, antibióticos, hospitais que têm a obrigação de atender a questão da infectologia, faltando antibióticos para tratar a nossa população. Gente, o caso está demais. E no dia de hoje, essa Casa de Leis abriu as portas para fazer um debate, há muito tempo debatendo também, desde a época daquele senhor que falei inicialmente, na questão do SAMU. O SAMU é um programa que vem sido exercido no nosso país, já institucionalizado no ano de 2003, como uma prática da Política Nacional de Atenção às Urgências,
que é o serviço de atendimento móvel de urgência, atendido pelo 192, e tem ajudado a reduzir o número de óbitos e o tempo de internação nos hospitais catarinenses e as sequelas decorrentes da falta de socorro. Em Santa Catarina, senhores deputados e senhoras deputadas, nós temos 8 centrais regionais de regulação da urgência do SAMU, com uma abrangência macro-regional, que são nos municípios de Chapecó, Florianópolis, Criciúma, Joinville, Balneário Camboriú, Blumenau, Joaçaba e no município de Lages. Além dos SAMUs regionais, que atendem os municípios em torno dessas macro-regiões, o Estado também conta com uma equipe de SAMU estadual e uma outra equipe do SAMU aéreo, que é o nosso, aquele helicóptero Arcanjo. O financiamento desse serviço de atendimento móvel de urgências em Santa Catarina seria realizado através da seguinte pactuação: as centrais de regulação e as UTIs móveis com os recursos do Ministério da Saúde e também da Secretaria de Estado da Saúde, enquanto as unidades de suporte básico pelo Ministério da Saúde e pelos municípios. Nesse modelo 100% público, o sistema de atendimento móvel de urgência em Santa Catarina garantiu, então, a diminuição da mortalidade de neonatos, de cardiopatias congênitas, de pacientes com acidente vascular cerebral, de infarto agudo do miocárdio e também na melhoria da qualidade de transporte de pacientes graves, com a resolução dos problemas das respostas às urgências naquelas 8 macro-regiões que eu aqui mencionei, os municípios. Infelizmente, no ano 2012, quando a gestão era feita pelo aquele senhor, que agora é deputado federal, o SAMU foi terceirizado. Aí começou o problema, deputado Zé Milton, o senhor sabe disso. Aí começou o problema. Nós fizemos uma audiência pública aqui no ano 2012. Naquela época, nós já alertávamos que terceirizando o serviço, passando por uma organização uma organização social, que é a SPDM, que está há 5 anos no estado de Santa Catarina, inclusive gerenciando alguns hospitais do estado de Santa Catarina, também começou a gerenciar o SAMU. Aí começaram os problemas. Desde então, vem causando, ao nosso entendimento, prejuízo à nossa população catarinense. O contrato com a SPDN, senhores, piorou. 2012 eu já falava isso. 2012, a Comissão de Saúde já falava isso, já alertamos a Secretaria de Estado da Saúde que, apesar dos recursos, e um grande número desses recursos, para dar para a SPDN não estava fazendo serviço de atendimento móvel de urgências adequadamente no nosso Estado. Vejam, portanto, diminuiu de 50% o número de respostas móveis, enquanto na série histórica do SAMU, em Santa Catarina, era de 70%. Mais recursos foi dado para a SPDN e a SPDN não está fazendo o gerenciamento adequado. E agora, mais uma vez, por isso que tivemos a audiência pública no dia de hoje, mais uma vez nós estamos com mudanças do SAMU em Santa Catarina. Então, criou-se uma instabilidade, tanto para os trabalhadores, que são os nossos socorristas, quanto para a nossa população. A nossa população não tem mais segurança no atendimento do SAMU. Isso que era para ser um serviço de saúde, isso que foi preconizado no nosso Estado como um ótimo atendimento e também no nosso país. Então, a audiência pública foi para entender o que está acontecendo no Estado de Santa Catarina. Por quê? Há uma parte que diz que vai para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, para assumir a responsabilidade do SAMU, tem que dar conta, os oficiais do Corpo de Bombeiros têm que dar conta do serviço que eles prestam para atender. A questão do incêndio, acidentes graves, que eles não fazem o atendimento do SAMU. E vão ficar no mesmo local, o SAMU, dentro da corporação do Corpo de Bombeiros? Quem é que vai fazer a gestão do SAMU? Como é que vai acontecer isso? Aí a resposta no dia de hoje, senhores parlamentares, é que nós temos que fazer economia. Deputado Aguiar, economia em saúde? Não. Nós podemos fazer economia em qualquer lugar, menos na saúde. Saúde a gente trabalha com vida, trabalha com cura, trabalha amenizando a dor das pessoas.
O SAMU é um atendimento móvel de urgência naquela hora, naquela emergência, naquele momento que precisa ser salvo. É exemplo, na semana passada, ou 60 dias atrás, uma criança na região norte morreu, de 3 anos. Qual foi a resposta? Falta de gasolina na ambulância, senhores. Foi por isso, falta de gasolina na ambulância. Vejam, a dúvida era essa, inclusive, na audiência pública. A criança morreu por falta de gasolina na ambulância? Não. Aí estão fazendo sindicância. Foi atendimento no hospital. E nós perguntamos para o SPDN, o representante, faltou gasolina na ambulância? Não. Faltou. Ele respondeu hoje, faltou gasolina na ambulância. Então imaginem como é que está o atendimento da nossa população. Sabe por que faltou gasolina na ambulância? Porque não pagaram o posto de gasolina e a ambulância não conseguiu encher o tanque. Olha, senhores, uma ambulância que vai fazer o atendimento de emergência, faltar gasolina naquele momento. Pior, Ana, que não tinha médico, não era problema de gasolina, não tinha médico para acompanhar a paciente na ambulância. Gasolina tinha. Não, ele falou que não tinha gasolina e agora o senhor está me avisando que não tinha médico. Não é a verdade. A verdade mais grave ainda. Mais grave ainda. Além de faltar gasolina, não tinha um médico para fazer o atendimento, senhores. Por isso que a prioridade número 1, número 2 e número 3 do governo era que a saúde em primeiro lugar. E a saúde está em último lugar. Não tem prioridade, não tem atendimento à nossa população. E só apenas alguns casos que a gente está relatando. Agora ir para o Corpo de Bombeiro não vai resolver o problema. Não querem discutir. Isso se o governo começasse agora, deputado Kennedy. O governo está no 7º ano do governo, não resolveu o problema. Mais um minuto, deputada, para a sua fala. Bom, eu quero aqui, entristecida, de situações como essa, da nossa população sofrer, porque quem sofre é quem chama o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, e não está sendo atendido. Não por causa dos nossos profissionais, mas porque essa gestão, que era para ser da Secretaria de Estado da Saúde, ela terceirizou para uma organização social, não governamental, uma OCIP, e que não está atendendo a nossa população e está recebendo os recursos do governo do Estado de Santa Catarina. Lamentável. Muito obrigada. Obrigado, deputada Ana Paula. Deputado Minuto, pela ordem. Senhor presidente, só para registro e cumprimentar aqui o vereador Tinto, do nosso PDT lá de Celso Ramos, também está acompanhando ele o vereador Belinho, que é o presidente da Câmara, o vereador Robson, e a minha saudação também ao vereador Júlio Kaminski, da nossa cidade de Criciúma, que está acompanhado do ex-vereador Adão da Silva. Era isso, senhor presidente. Obrigado, sejam bem-vindos a essa Casa de Leis e que possa ser feito o registro nos anais da Casa. Com a palavra agora o deputado Dirceu Dresch, que tem um prazo de até 10 minutos para a sua fala. Agradeço, senhor presidente. Cumprimento a todos que nos acompanham, ou pela TVA, rádio digital, redes sociais, mas também com as presenças aqui, nossas lideranças dos municípios de Santa Catarina, que nos visitam, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu aproveitei o recesso parlamentar para trabalhar mais, deputada Ana Paula, no interior, visitar os municípios, e fizemos uma série de seminários, debates, sobre o projeto de lei que está tramitando nesta casa, deputado Aguiar, que trata do plantio de árvores exóticas próximos, ou regulamenta, limita esse plantio, próximos às redes de energia elétrica. Depois de vários anos de audiências públicas, de debates que nós fizemos pelo estado afora, em todas as regiões, inclusive Irinhópolis, Canoinhas, no Alto Vale do Itajaí, tivemos em Rio do Campo, enfim, Lages, Anita Garibaldi, no oeste, lá em Ceará, onde a promotoria pública do município também chamou esta discussão da problemática dos apagões no interior do nosso estado. E temos hoje um bom debate sobre isso. Entendemos que o relacionamento, deputado Zé Milton Schaeffer, da falta de energia tem 4 grandes elementos. 2 vinculados às árvores, ou nativas, mas especialmente exóticas, e 2 na questão das estruturas
das subestações, que são fracas, não dão conta, e a questão da falta de rede trifásica, de estrutura nas redes no interior. Então são esses 4 grandes elementos relacionados aos apagões, aos problemas de energia muito fraca no interior do estado. Mas o que nos surpreendeu, quando nós fomos para o interior, conhecer todas as regiões, inclusive teve uma passagem há 2 semanas atrás por Sombrio, a sua cidade, na Grande Sombrio. Tivemos em Braço do Norte, também no seminário. Agora, a última semana, tivemos em Descanso, Dionísio Cerqueira, Xanxerê, fazendo o debate em Pinhalzinho sobre esse tema. E hoje estamos extremamente convencidos que nós temos algumas regiões mais fortes da agricultura familiar, como é o Alto Vale, como o Oeste, como o Sul, que passa de 50% dos apagões relacionados ao plantio de árvores, especialmente exóticas, próximas à rede de energia elétrica. Em regiões de maior reflorestamento, como toda a região serrana, a Grande Serra Catarinense, o Planalto Norte, chega a 80%. Em algumas cooperativas de eletrificação, como a nossa, a Ceraçá lá em Saudades, que atende 7.000 agricultores, e as cooperativas do Sul, isso passa de 90% das quedas de energia relacionadas às árvores. Então, senhores deputados, senhoras deputadas e a todos que nos acompanham, é uma necessidade esta casa cumprir a sua função. Hoje pela manhã o projeto foi debatido na Comissão de Constituição e Justiça, passou em todas as comissões, veio para o plenário, recebeu a emenda e volta para a CCJ, mas é uma necessidade. O que eu vi de depoimentos agora em 14 eventos que nós fizemos pelo estado afora, é assustador. É assustador o que passam as comunidades que têm redes de transmissão de energia elétrica por dentro de áreas de reflorestamento. Todo momento que chove, todo momento que acontece um vento, cai a energia elétrica. Isso cria uma revolta, como nós vimos lá no interior de Descanso. 3 comunidades com problemas gravíssimos, como nós vimos no interior de Dionísio Cerqueira, na última sexta-feira, depoimentos, ou na última quinta-feira, depoimentos de agricultores e comunidades inteiras desesperados. Então, nós esperamos que a gente consiga, de fato, avançar aqui. Sabemos que tem polêmicas, que tem interesses em jogo, é verdade, só que também sabemos de que rede de energia elétrica e árvores no mesmo espaço não funciona. Não funciona. E deixar comunidades inteiras, 1 dia, 2 dias, 3 dias sem energia elétrica, não é mais possível. Não é mais possível. Agricultores que investiram na produção de leite, que hoje têm vacas que produzem 30, 40 litros de leite por dia, esse animal não pode ficar meio-dia, 1 dia sem ordenhar. Pode correr risco, inclusive, e muitos animais estão condenados por este motivo. Então, por isso nós estamos aqui, conclamando os senhores deputados, que representam todas essas regiões, inclusive grande parte das regiões que eu cito aqui, no debate que nós fizemos em todas as regiões. Um grande apelo de vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas, sindicalistas das mais diversas áreas que estão nesta caminhada, e sempre bom aqui registrar que a UVESC, Associação dos Vereadores, nos seus 3 últimos encontros, que ocorreram inclusive nesta casa, todos os encontros aprovaram moções unânimes em apoio ao projeto nosso, que limita em 20 metros de cada lado o plantio de árvores exóticas. Então é isto que nós esperamos deste parlamento, desta casa, que a gente consiga construir uma boa regra, um bom debate. E eu falava nas regiões, nós estamos abertos para o diálogo, mas também entendemos de que a nossa proposta de 20 é muito, mas também a proposta de 7,5 que veio como emenda não agrada, não agrada a nossa agricultura familiar especialmente. E por isso nós precisamos chegar
a um bom termo de encaminhamento. E a mesma questão da emenda do deputado Milton Robles, que fala de 8 anos para a implantação desse projeto. 8 anos é muito tempo. Vamos perder muita produção. Vamos criar muitos constrangimentos, problemas para as nossas famílias, especialmente da nossa agricultura familiar, mas também não só. Não estou falando aqui só da agricultura. Tive muitos depoimentos de empresas, de empresários, que têm equipamentos caríssimos. Quando cai a energia, é um prejuízo também para muitos empresários desse nosso estado de Santa Catarina. Então é este o debate, senhor presidente, que eu quero trazer a esta tribuna no dia de hoje, fazer um apelo aí aos senhores deputados que a gente possa tramitar este projeto com a maior agilidade possível e encaminhar um dos grandes temas que preocupam o interior do nosso estado, especialmente as pequenas propriedades que estão lá, insistem, lutam para continuar produzindo alimentos e ajudando nossos municípios, nosso estado e o nosso país. Era isso, senhor presidente, que queria deixar registrado nesse momento. Obrigado. Obrigado, deputado Dirceu Dresch. Próximo orador inscrito, deputado Antônio Aguiar. Deputado Antônio Aguiar, Vossa Excelência tem o tempo regimentalmente até 10 minutos, mas não teremos condições, então deixa para depois. Então vamos já entrar no horário dos partidos políticos, para que não possamos ou não venhamos ter que suspender a sessão por 5 minutos. Deputado, o primeiro partido é o PSD. Deputado Ismael vai fazer uso da palavra? Não? Então eu vou pedir para que a deputada Dirce, o deputado, assuma aqui para que eu possa fazer uso da palavra no momento do horário do partido. Aí o vídeo, né? Então, com a palavra, o deputado Kennedy Nunes. Treze minutos, deputado. Obrigado, senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, que estão aqui presentes, aos nobres colegas que estão na casa, os vereadores, as autoridades, que nos acompanham pela TVA e pela Rádio Digital. É um prazer retornar a essa casa. Eu venho hoje rapidamente aqui, deputado Aguiar, rodar um vídeo em que eu me sinto muito honrado. O deputado Ismael também recebeu essa homenagem da Comissão Pró-Política da nossa convenção, a Convenção das Assembleias de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, em que na última segunda-feira a Comissão Pró-Política, liderada pelo pastor Josué, lá da cidade de Sombrio, juntamente com o novo pastor-presidente da comissão, da Junta Executiva, o pastor Nilton dos Santos, e também junto com o meu pastor Sérgio Melfior, que é o pastor-presidente da Assembleia de Deus de Joinville, na última segunda-feira foram lá na reunião geral de obreiros para prestar uma homenagem pelo nosso mandato. E eu estava em missão oficial, deputado Ismael, nos Estados Unidos, na conferência da NCSL, ao qual durante essa semana eu trago o relatório aqui para que nós possamos estar prestando contas perante a comunidade. Mas o nosso pessoal foi lá e eu tive a grata satisfação, deputado Ismael, de pedir para me representar nada mais, nada menos do que a minha mulher, a Cigiane, a minha esposa. E para ela foi um negócio assim, difícil, porque da timidez dela, e ela tem que falar perante lá a reunião geral de obreiros, mas me representou muito bem. E eu queria, de forma muito carinhosa, respeitosa e de agradecimento, agradecer a junta executiva da comissão, da convenção, a nossa comissão pró-política, pela homenagem que foi feito a mim, ao nosso mandato, não a mim, mas ao nosso mandato lá em Joinville. Então, nós temos um vídeo e vamos rodar o vídeo. Aconteceu nesta última segunda, dia 7 de agosto, o Encontro de Obreiros da IEADIO, evento que reuniu lideranças e irmãos de todo o estado de Santa Catarina e também norte do Paraná.
A reunião foi no Templo Sede, em Joinville, com muita adoração a Deus e o lançamento oficial do 15º Congresso Internacional de Missões Siloé. Na ocasião, o deputado Kennedy Nunes foi homenageado pelos seus serviços prestados ao Estado, representado pela sua esposa, Cigiane Nunes. Quero aqui agradecer à Comissão Pró-Política, também a junta dessa igreja, dessa comissão, e dizer que a gente, eu como esposa e meus filhos, sabemos o quão difícil ele estar ausente de casa, mas lutando pelo povo de Deus e trabalhando intensamente tanto na área política como no seu ministério. E é um prazer para a gente estar aqui recebendo essa homenagem. Como já disse a minha esposa, eu estou aqui em Boston, nos Estados Unidos, nesse evento que reúne as principais lideranças políticas das Américas para tratar de alguns assuntos, entre eles o impacto da tecnologia na educação das crianças. Outro assunto também com relação às pessoas que sofrem algum distúrbio mental por conta de uso de substância, o que fazer com eles, como tratar desse tipo de gente, isso é saúde pública. Nós também estamos tratando também sobre a inserção na grade curricular de ciência, tecnologia, entre outros assuntos, para preparar melhor os nossos profissionais do futuro, né, através da educação. E o comércio internacional agora na era Trump, já que os Estados Unidos é um parceiro importante para a exportação de Santa Catarina. Esses e outros assuntos nós estamos tratando nesses dias aqui para ajudar o nosso Estado. Mas eu queria, de forma muito especial e carinhosa, agradecer essa homenagem, esse reconhecimento ao nosso trabalho que a nossa comissão e a nossa convenção está fazendo. Muito obrigado. Isso só nos dá mais força e ânimo para continuar exercendo a nossa função, que é representar o nosso povo por onde a gente passar. Que Deus os abençoe. A honra e a glória para o Senhor Jesus, mas a alegria é nossa. Deus abençoe, Pai do Senhor. É uma satisfação muito grande nós receber nessa noite aqui a Comissão Pró-Política, que coordena a área política de todo o Estado e do Sudoeste a nível de convenção da Assembleia de Deus de Santa Catarina e Sueste do Paraná. O pastor Josué dos Santos Barbosa, que é o presidente da igreja em Sombrio, esteve na reunião nessa noite, juntamente com toda a diretoria da comissão, com o objetivo de homenagear o deputado Kennedy Nunes. Meus queridos, nós tivemos o privilégio de estar homenageando hoje o nosso deputado Kennedy Nunes por todo o trabalho prestado ao nosso Estado, por meio da nossa convenção, tendo o amparo e o suporte da nossa convenção. O deputado Kennedy tem desempenhado um trabalho de grande importância, defendendo os nossos princípios e os nossos valores. E a comissão aí tirou o dia de hoje para entregar uma menção honrosa de reconhecimento por tudo aquilo que ele tem feito em prol do nosso povo, em prol dos nossos princípios, em prol da nossa instituição. Então nós ficamos honrados em poder estar neste momento sendo grato a Deus pela vida dele e entregando essa menção honrosa. De forma muito especial, mais uma vez agradecer a nossa convenção, que nesse evento tão especial, na minha cidade, em Joinville, fez essa entrega desta homenagem pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo no nosso mandato. E também gostaria de chamar a atenção, deputado Manuel Mota, que eu tive representando essa casa no evento da NCSL, e lá, lideranças do mundo inteiro, deputado Mauro, estão preocupados com uma coisa. Qual o efeito, deputado Altair, que a tecnologia vai dar nos bebês dos dias de hoje e como usar ferramentas ou desenvolver ferramentas para que a tecnologia seja um parceiro da educação? Deputada Luciane Carminati. As aulas no método tradicional, aquelas do nosso tempo, em que a maior euforia era a gente apagar um quadro de giz, e principalmente quando iam meninas bonitas lá apagar o quadro de giz, da gurizada gostava. Hoje em dia isso não consegue mais
atrair para o ensino. Eu tenho um casal de filhos e eu ainda ontem estava falando com a minha esposa dizendo assim, meu Deus, olha só a geração de hoje. Minha filha tem 19 anos, deputado Aguiar. Meu filho tem 17. Eles estão assistindo televisão. Ontem eles estavam assistindo televisão, não televisão comum. Aí eles têm a televisão lá, a Netflix, que eles assistem os seriados. Ao mesmo tempo, estava tudo no mesmo momento. Eles assistindo o seriado, o meu filho ouvindo o som, que estava no Bluetooth do telefone dele, e eles assistindo outra coisa no telefone e conversando com a turma deles da rede social. Aí eu fiz um teste. Pô, se o cara está lá ouvindo o som, falando na rede social e assistindo a televisão, eu fui, sem dizer muda o canal, eu fui e mudei o canal da televisão. Quando eu mudei o canal da televisão, os dois disseram, pai, estou assistindo. Aí eu disse, bom, peraí, tu está assistindo lá, tu está ouvindo aqui, ou tu está conversando? Aí eles disseram, eu estou fazendo tudo isso, e ainda sobra tempo de eu perceber que o pai trocou o canal. Essa é a geração de hoje, deputado Mauro. E como utilizar isso? Como a gente vai alcançar, deputado Neuri, como a gente vai alcançar essa geração? Não estou falando da questão nós, políticos. Estou falando do professor, da professora, do líder religioso, do pai, da mãe. Deputado Maurício Curilac. Essa é o enfrentamento e a discussão que todos os países estávamos lá reunidos para saber como é que a gente vai utilizar isso. Bebês de 6, 7 meses pegam os nossos telefones e já sabem que se fizer assim, já muda a tela. Eles parecem que vêm com um chip na cabeça já. São atualizados com um sistema que é impressionante. E eu acho que esse é o papel desse parlamento. Da Comissão de Educação, da Comissão de Ciência e Tecnologia, de nós unirmos forças para saber como fazer. Eu vou trazer essa semana, ainda no decorrer dessa semana, o relatório sobre essa viagem e sobre esse seminário que eu participei na semana passada, sobre o sistema que chamam de STEM, que é a possibilidade de colocar na grade curricular matérias como matemática, mas não essa matemática simples, uma matemática um pouco mais avançada, tecnologia, informação na grade curricular, para que no desenvolver da criança, desde o pré, deputada Dirce, até o 2º grau, a escola já saber qual é a tendência daquele aluno, para qual área, se é humanas, se não é, ou seja, ter a possibilidade da escola não só preparar um fast food, não só preparar alguma coisa de pacotão, eu vou preparar, vou fazer e pronto, que se vire, não, mas a escola estar envolvida nisso. Ainda ontem estava lendo o material que eu peguei lá e me lembrei de um educador que falou, que fez uma pesquisa lá e eles perceberam que na área de matemática só 17% das meninas é que eram boas na área de matemática. Por quê? Porque eles observaram que estava intrínseco desde o pré que meninas são boas para leitura e meninos são bons para cálculos. E por conta disso, levavam as meninas só para leituras e os meninos para os cálculos, fazendo com que muitas vezes a menina com baita potencial em cálculo não fosse para lá, porque como se fossem áreas distintas de gênero. Eu quero provocar, deputado Neudi Sareta, a Comissão de Educação, para que nós possamos chamar para essa discussão. Como vamos alcançar a educação
para essas novas, ou usar a educação com essas novas tecnologias. Não é só dar iPad, tablet, não é só colocar a ferramenta na mão das crianças e dos alunos, se não tiver conteúdo, se não tiver como usar. Lembrando que a mesma faca que passa pão, a manteiga num pão, é a mesma ferramenta que pode matar uma pessoa ou se automutilar. A ferramenta da tecnologia, se não souber ser utilizada, ela faz mal. E eu acho que essa é a discussão que nós precisamos fazer, pastor Parisotto, aqui nesse lugar. Como utilizar essa tecnologia para o... Obrigado, deputado Kennedy Nunes. E agora, no horário dos partidos políticos, o PT, com a palavra, o deputado Disseu Dresch, por 7 minutos, deputado. Ô, senhor presidente, eu volto a essa tribuna agora no horário do Partido dos Trabalhadores. Eu quero falar sobre outro tema, mas antes disso, deputada Luciane, nós conversamos na bancada e nós temos uma posição muito clara, contrária a esta proposta que chamam de reforma política, principalmente no voto distritão. Isso é mais uma manobra para tentar proteger aqueles deputados que votaram para não apurar este processo de corrupção contra este presidente ilegítimo. E além disso, é proibir o eleitor que majoritariamente quer mudanças, quer eleger gente nova. Portanto, mesmo com o distritão, as pessoas querendo votar em gente nova, não vão ter oportunidade, porque os partidos vão lançar pouquíssimos candidatos e vão lançar primeiro os que estão lá. Então a sociedade não vai ter oportunidade, por isso que eu chamo isso de uma manobra, para não dizer que está aí prestes a fazer mais um golpe. Segunda questão, além do distritão, de proteger quem está lá, não deixar a gente nova vir, é o tal do parlamentarismo. Quanto medo desta elite brasileira de que o povo brasileiro escolha assim novamente o presidente Lula. Então é isso, infelizmente, que está rodando lá em Brasília. A turma só está pensando em se salvar. Não está mais pensando no Brasil, não está mais pensando no povo brasileiro. A miséria aumentando, o desemprego aumentando. O Temer e o Meirelles não sabem mais o que fazer com a economia. E só pensando como vamos dar nó no povo brasileiro. Como enrolar a população brasileira. Isso precisa ser denunciado. E nós conclamamos a todas as entidades, organizações, lideranças políticas sérias que pensam no Brasil, no povo brasileiro, a se engajar nesta luta contra esta manobra, para não chamar de golpe, chamado distritão. Somente um país, fora algumas ilhas, somente um país, o Afeganistão, que tem este tal de distritão. É extremamente moderno esse nosso país, regredindo de uma forma absurda no passado e na antidemocracia. Por isso precisa ser denunciado e vem aí, neste momento, também fazer esta denúncia. Agora eu quero falar sobre Santa Catarina. Estava acompanhando na imprensa os últimos dias e li várias reportagens de que o governo do estado está passando o chapéu com empresários para recolher um dinheiro para pagar as contas, especialmente da saúde. Além de mais de 5 bilhões de renúncia fiscal, esta caixa preta, que o próprio Tribunal de Contas diz, não tem jeito,
não tem como fiscalizar. Se escondem atrás da tal da não abrir as contas de empresas, não abrir as contas do Estado sobre estas tal de isenções fiscais. Com certeza são os mesmos que agora estão doando, antecipando algum recurso, que também já recebem as tal de renúncia fiscal, incentivos fiscais. Qual é a transparência nisso? Qual é a condição de nós, deputados, e a sociedade catarinense acompanhar isso? Então, vem aí o tal do refis, que é a mesma situação. Para quais as empresas este refis? Que critérios? É para os bons empresários ou é aqueles que enrolam, não pagam seus impostos em dia, esperando que depois venha uma lei para fazer um bom negócio, uma boa negociação? Então, além deste empréstimo que estamos discutindo aí, foi aprovado inclusive aqui nesta casa, de 1,5 bilhões, que comenta-se por aí, de que nós vamos pagar um razoável juro de 14%, chamam de razoável. Então é isto que nós precisamos discutir, vamos conversar com o povo catarinense, porque nestas articulações do refis, neste empréstimo, nesta renúncia fiscal, que o povo catarinense fica sem saúde pública, com educação extremamente fragilizada, enquanto que faltam milhares e milhares de professores, fala-se em um concurso público de 500, 600 professores. Então é isto que nós vivemos em Santa Catarina, sempre pregando por aí que é o estado das mil maravilhas, mas é um estado, e no relatório do Tribunal de Contas, que infelizmente não está sendo discutido aqui dentro, das contas de 2015 e 2016, que aparece estas grandes perguntas das contas públicas do nosso Estado. Por isso nós sempre questionamos aqui, entendemos de que o papel fiscalizador desse parlamento, quando fala aqui das grandes ressalvas, inclusive o indicativo do relator, da não aprovação das contas do Estado por estas manobras, como foi a antecipação dos recursos do ICMS da Celesc para o Fundo Social, a renúncia fiscal exagerada que temos nesse Estado, e agora o Estado passando o chapéu para a empresa. Mais um minuto. Deputado, como é horário de partido, essa mesa não pode conceder mais tempo. Muito obrigado. Próximo partido é o PSDB. Não havendo oradores inscritos. PSC. Não havendo. Bloco Parlamentar PP, PR e PSB. Com a palavra o nobre deputado Maurício Scudlar, que tem o tempo de até 13... vai ser dividido com o deputado Altair Silva. Então, portanto, o bloco tem o tempo de 13 minutos para ser dividido por vossas excelências. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Maurício Scudlar. Obrigado, deputado Kennedy Nunes, que preside a sessão, senhores deputados, deputadas, público que nos acompanha. Queria saudar aí nossas lideranças que estiveram no gabinete, que estão aqui na casa, lideranças de Itapema, a Jaqueline, a Cláudia, também prefeito de Planalto Alegre, o Juarez Beto e o vereador Evandro. Eu vejo aqui também na tribuna a dona Dália Bergamaschi, né, de São Bernardino, terra do nosso querido amigo Ade da Saúde, o Lacir Domingos Piaia, também aqui presente, o Lair Steffen, querido Laio, que
está aqui presente, e o Vanderlei Inácio Henker, que também está aqui na casa. Hoje foi falado bastante a questão da saúde, nos preocupa muito a questão da saúde no Estado. Recebi relatos nesse final de semana e hoje em gabinete, recebendo a visita de um motorista de ambulância, deputado Altair, que já estão com dificuldade para internar, para receber atendimento, os doentes, tanto no Hospital Regional do Extremo Oeste, em São Miguel do Oeste, quanto no Hospital Regional do Oeste, em Chapecó. E que, me diziam as lideranças ali, muitas vezes tem que discutir com os funcionários, com os médicos, para conseguir a internação. Mas, por outro lado, nós temos que olhar a preocupação dos médicos e dos agentes de saúde, dos enfermeiros, que sabem que às vezes o hospital está sem o leito, está sem medicação, está enfrentando uma série de problemas. Semana passada nós falamos aqui da falta de antibiótico em alguns hospitais públicos. Então, o médico também está numa situação entre receber um paciente e correr o risco de não poder dar o tratamento adequado. E fico na esperança que esse paciente vá para um outro hospital e que receba o atendimento. Então, realmente é preocupante essa situação. Mas hoje eu quero falar de um outro assunto, de Balneário Camboriú, a minha segunda cidade, eu digo, porque o meu domicílio tenho em São Miguel do Oeste, eu residência em São Miguel, residência em Balneário Camboriú. E nós temos registrado, a população tem acompanhado, e nós políticos não podemos nos omitir, alguns conflitos entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Balneário Camboriú. Nós temos Guarda Municipal em Florianópolis, em Rio do Sul, em vários municípios, e a atividade da Guarda Municipal é uma atividade de proteção dos bens do patrimônio público. E não é uma atividade de combate, de enfrentamento ao crime organizado. Tanto, isso é verdade, que em Criciúma, o prefeito Clésio Salvaro, conforme a lei complementar que ele aprovou na Câmara de Vereadores em 18 de janeiro desse ano, extinguiu a Guarda Municipal de Criciúma. E os índices de criminalidade em Criciúma têm reduzido. Por quê? Porque quem faz o combate à criminalidade é a Polícia Militar, é a Polícia Civil, é a Polícia Federal. E Florianópolis, esse trabalho, outros municípios têm. Nós sabemos da excelente intenção do prefeito Fabrício Oliveira, mas ele pegou uma guarda armada já quase transformada numa polícia, com um grupo tático, grupo especial, que não é atividade da Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem que fazer o trabalho mais de agente de trânsito do que de Guarda Municipal. Tem que atender os bens públicos, os colégios, atender a comunidade, não o combate ao crime. Isso não é atividade de Guarda Municipal, isso é atividade de polícia. E ontem, à noite, houve uma denúncia para a Polícia Militar de que havia um cidadão num supermercado usando um moletom, pelo que diz a notícia, e que supostamente estaria armado. A Polícia Militar foi acionada e fez essa abordagem. Essa pessoa estava armada e depois foi visto que fazia segurança no supermercado, mas portava ilegalmente uma arma, porque além de ser uma 380, é um calibre permitido, mas não tinha o porte de arma. E a Polícia Militar fez a abordagem e conduziu a delegacia de polícia para o respectivo flagrante. Talvez
foi um erro, talvez foi um crime, ninguém está julgando isso, mas eu tenho dito que o trabalho da Guarda Armada no combate à criminalidade logo, logo vai gerar problemas ao município. Por quê? Porque uma hora ou outra, com a violência da criminalidade, com os armamentos que a criminalidade usa, nós vamos ter ou um marginal ferido ou morto, ou um guarda atingido, ou um cidadão atingido por uma guarnição que não tem a obrigação de combate ao crime. É uma entidade importante, é importante, ajuda suplementarmente no combate ao crime, ajuda. A Secretaria de Segurança tem que adotar providências para que esse trabalho da Guarda Municipal seja de proteção, escola, no bairro, nos bens públicos, nas praças, nos eventos, na passarela, e deixe o combate ao crime para a Polícia Militar. E que essas questões sejam evitadas, esse confronto. Queria agradecer ao deputado Altair Silva, que dividiu o tempo, um assunto que a gente está empolgado, queria discorrer mais, mas numa próxima oportunidade. Então, compartilho o tempo aí com o colega deputado Altair Silva. Meu boa tarde, eu quero saudar todos os telespectadores da TV Assembleia Legislativa, assim como os ouvintes da Rádio Digital, saudar o colega Maurício Kudilac, que gentilmente compartilha esse horário conosco, e dizer que nós, na noite de ontem, na cidade de Tijuca, realizamos uma audiência pública sobre o transporte, sobre as mudanças que a autopista fez na BR-101, teve a participação da NTT, dos prefeitos, empresários, lideranças da região, vários colegas deputados também estiveram presentes, deputado Mário Marconde, o deputado Nilson Berlanda, o deputado Serafim Venzon. Tivemos junto, nessa sessão, presidida pelo deputado João Amin, que conduziu os trabalhos, de forma que foi uma audiência pública bastante produtiva, a comunidade pôde manifestar o sentimento em relação às mudanças do trânsito na cidade de Tijuca, que tem prejudicado todo o Vale do Rio Tijucas. A NTT fez a sua apresentação, assim como a autopista, e assumiram o compromisso de, num prazo de 20 dias, apresentar um estudo para readequar o trânsito. O deputado Jean Kuma também estava lá presente, prestigiando e participando, dando a sua contribuição. E nós esperamos que esse prazo, a NTT e a autopista, seja proativa e realmente apresente as alternativas, porque está sendo muito prejudicado, principalmente a empresa Porto Belo, que tem mais de 2.000 funcionários, que tem que se deslocar praticamente até o posto do pedágio, fazer o retorno, para depois ter o acesso à empresa. E essa mudança do trânsito prejudicou de maneira muito sensível toda a população de Tijuca. De forma que quero aqui agradecer à Comissão de Transporte pelo apoio que deu, à presidência da Casa, ao presidente da comissão, o deputado João Amin, pela condução dos trabalhos e pelo resultado que nós pretendemos atingir, que é ter um trânsito humanizado em Tijucas, com a liberdade de ir e vir a todos os bairros, e que a população possa ter acesso ao seu trabalho de forma mais facilitada. Dizer que apresentamos também, no dia de hoje, projeto de lei que trata da escola sem partido. É um movimento a nível nacional. O deputado Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, pediu para que nós também fizéssemos a apresentação dessa proposta aqui em Santa Catarina, assim como várias lideranças, e nós assumimos corajosamente o desafio de apresentar o projeto de lei para um grande debate aqui na Assembleia Legislativa sobre a educação em Santa Catarina, sem nenhuma pretensão de fazer nenhuma forma
de contrariedade, mas que nós possamos trazer esse debate que está acontecendo em vários estados da federação. Nós precisamos que as nossas escolas tenham liberdade e consciência de estudar e que os nossos filhos não sejam doutrinados para corrente política A ou corrente política B, que nós possamos ter realmente a escola sem partido, dentro de uma visão em que professor, aluno, escola, todos sejam respeitados, mas que, principalmente na escola, na educação infantil, no primário, no ginásio, no segundo grau, que nós tenhamos o foco essencialmente na educação e deixamos bandeiras partidárias ou ideologias políticas, deixamos de lado. Eu sei que esse projeto certamente será contraditório para muitos, será favorável para muitos também, mas o importante é o debate sobre a evolução da educação em Santa Catarina. Eu tive a oportunidade de estudar em escolas públicas, fiz a minha formação como técnico agrícola numa escola no ano de 1982-84, que tinha a forma a disciplina militar, mas mesmo assim, em nenhum momento era direcionado a educação para nenhuma das correntes políticas existentes no país. Por isso defendo que esse debate ocorra também aqui na Assembleia, por isso humildemente colocamos essa proposta para que nós possamos debater aqui em Santa Catarina também a escola sem partido, e certamente é um tema que vai dar muito diálogo, muito debate, mas nós estamos aqui para contribuir, somar, para que a educação possa continuar sempre evoluindo, que nós possamos ter sempre a oportunidade de contribuir com o debate para a melhoria da educação em Santa Catarina. Por isso, agradeço a oportunidade da palavra na tarde de hoje ao deputado Maurício pela oportunidade de compartilhar, e uma boa tarde a todos os senhores e senhoras. Muito obrigado. Obrigado, deputado Altair Silva, que usou a outra metade do tempo do bloco parlamentar PP, PR, PSB. Pela ordem, deputado César Valduga. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência e todos os deputados, mas eu gostaria de registrar a presença nessa casa da Fátima e da Rosane, que é lá de Ingleses, a Fátima lá de Chapecó, que visita esse parlamento. Então, desejar a elas umas boas-vindas a essa casa. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado. Seja feita o registro. Próximo bloco é destinado ao PMDB, que tem um tempo de até 15 minutos. Eu queria que esse número fosse pelos partidos, daí nosso partido teria 55 minutos, né? 15 minutos. Deputado Mauro de Nadal, líder da bancada, vai usar o tempo do PMDB. Muito obrigado, senhor presidente. Ao tempo que lhe cumprimento a nobre deputada Luciane Carminati, colegas deputados, público que nos acompanha pela TV Assembleia Legislativa e também pela Rádio Alesc e as redes sociais, que hoje estão chegando a grande maioria do catarinense através de uma pequena mensagem, mas que põe o cidadão a par daquilo que acontece aqui no Parlamento catarinense. Brasília vive nessa semana grandes discussões e está tendo a oportunidade de fazer uma grande reforma política para o nosso Brasil. É tema que a gente vem acompanhando não só pelas redes sociais, mas também a grande mídia nacional, tratando deste tema, colocando as matérias que estão sendo pautadas lá em Brasília. E é uma pena, porque a gente percebe, deputada Luciane, que o verdadeiro problema da nossa nação ela é na vertente política. É de lá que nasce toda essa problemática que nós estamos enfrentando hoje, dentre as quais esta corrupção tão acentuada. O modelo político brasileiro faliu, e isso é de conhecimento não só de quem milita na política, mas também do cidadão brasileiro. Já percebeu que este modelo é um modelo ultrapassado. Nós temos que encontrar algumas alternativas que verdadeiramente representem este povo brasileiro. Pesquisas recentes aí estão dando conta de que 94% do povo brasileiro diz que não se sente representado pelos que elegeu. Acompanhando há pouco também os noticiários,
percebemos que na comissão já foi aprovado o Distritão e também o financiamento público de campanha. 3,6 bilhões de reais para o financiamento público de campanha. E segundo as informações, essa matéria é para ser votada no plenário até o dia 17, ou seja, quinta-feira. Reforma política em si, até o dia 17. E aí vem aquela grande discussão novamente, mas financiamento público para a campanha? Pois é. Alguma alternativa nós precisamos encontrar. Se a empresa privada não pode mais depositar e o político, consequentemente, não pode receber este recurso para a campanha através de empresas privadas, nós temos que encontrar alternativa. Aí tem uma corrente muito forte que defende que o recurso público não é para financiamento de campanha. Mas então vamos fazer campanha como? Como é que os candidatos vão andar este país? É a pergunta que fica. Alternativas, elas precisam serem construídas. Gostaria, evidentemente, que tivéssemos uma reforma política muito mais ampla do que somente esses dois itens. Tá? Mas a gente percebe que isso dificilmente vai acontecer. Me lembro, e com muita saudade, meu amigo deputado Berlanda, do ano de 2002, quando saiu por esse estado de Santa Catarina um cidadão joinvilense que pregava uma tal de descentralização. Algo que para muitos catarinenses era uma palavra difícil de ser contextualizada no cenário que Santa Catarina vivia naquele momento. Mas aí ele citava um exemplo muito clássico. Pegava o governo central brasileiro lá de Brasília e fazia uma relação desse governo central brasileiro com um município pequeno, lá do extremo oeste catarinense, Santa Terezinha do Progresso. E aí ele dizia o seguinte: é muito longe essa distância de Santa Terezinha do Progresso até o governo central. Nós precisamos encurtar essas distâncias. Esta mangueira que traz esta água, que vai irrigar este pequeno município, de Brasília até aqui, ela tem muitos furinhos. E por esses furos a água vai se perdendo. E quando chega o recurso aqui na ponta, onde se precisa investir no cidadão, esse recurso já não é o suficiente para atender as demandas que o município tem. O que ele quis dizer com isso? Trazer o governo mais próximo do cidadão melhora a fiscalização, porque o próprio cidadão fiscaliza. Tirar o governo de um ponto tão central e distante e levá-lo para mais perto, ele terá a capacidade de entender as necessidades que cada região possui e, em cima dessas necessidades, fazer as políticas pontuais. E esse discurso, lá de 2002, quando andava o Estado catarinense, o Luiz Henrique com esta bandeira, ele parece um discurso muito pertinente para os dias atuais. Porque, olhando o noticiário, a gente percebe muitas UPAs ao longo desse território brasileiro não serem colocadas em funcionamento, porque o projeto foi construído lá de Brasília, foi levado para o interior do nosso país e não atende às necessidades e não dá condições para que esses municípios que construíram possam colocar efetivamente em funcionamento essas UPAs. Da mesma forma, as creches. São projetos que foram montados para grandes cidades, para grandes centros, e eles não se adequam com a realidade. Por quê? Porque essas políticas não foram construídas mais próximas do cidadão. Por isso que ele lançou uma grande bandeira em Santa Catarina, a descentralização, que dividiu esse território catarinense em vários polos de desenvolvimento. Em 2003, mais perto do final do ano, 2004, efetivamente, estas secretarias de desenvolvimento regional começaram a dar resultados em Santa Catarina. E aí, naquela época, eu me lembro, as primeiras reuniões que foram feitas, então, governador Luiz Henrique, vice Eduardo Pio Moreira, em todo o nosso território, principalmente nessas regiões onde nós tínhamos as secretarias regionais,
em que o governador dizia: olha, a região tem a oportunidade de, através de um conselho com representação da sociedade civil organizada, com representantes natos das administrações municipais, das câmaras municipais, terão a oportunidade de escolher, com estes recursos que o Estado está disponibilizando, quais as prioridades que a região tem para investimento do recurso catarinense. E também me lembro naquela ocasião, quando o prefeito de Santa Terezinha do Progresso, distante 23 quilômetros do município de Maravilha, uma região que só tinha acesso através do pó e do barro, o prefeito disse: olha, nós gostaríamos de ter um acesso asfaltado ao nosso município. E aí, saudoso Luiz Henrique da Silveira disse: se o Conselho de Desenvolvimento Regional escolher como prioridade investirmos no acesso ao município, nós daremos início a esta obra através da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Confesso que à época eu também era prefeito, eu olhava com desconfiança, porque era muito difícil conseguir um recurso do governo do estado para se investir lá naquela região mais distante de Santa Catarina, que era o nosso extremo oeste catarinense. Ainda mais levar 23 quilômetros de asfalto a um município tão pequeno. Pois o governo não teve o recurso suficiente para executar os 23 quilômetros no primeiro contrato, mas iniciou a obra, que todos nós duvidávamos que esta obra acontecesse. Graças ao quê? Graças à descentralização. Graças às secretarias regionais que discutiram com a comunidade que este seria um melhor investimento. E naquele município pequeno, abandonado e esquecido no fundo do estado de Santa Catarina, o governo catarinense restabeleceu a dignidade para todo aquele povo, porque agora tem um acesso asfaltado. E assim foram inúmeras cidades em Santa Catarina que, graças a este modelo de governo, teve acesso aos recursos do governo catarinense. É claro que ao longo dos mandatos que se passaram, este modelo ele acabou sendo retirado da sua formatação original. Não está mais de acordo como era antes. Mas ele deixa muitas saudades. Até mesmo por aquele povo que reside no extremo oeste, ao tempo que a gente faz as visitas, eles sempre falam: poxa, que saudades daquele governador que veio discutir conosco aqui numa reunião descentralizada em São Miguel do Oeste, onde nós escolhemos que dos recursos disponíveis para a região seria melhor nós implantarmos um hospital regional aqui em São Miguel. E esse hospital está lá, funcionando, atendendo aproximadamente 50 municípios. Pacientes esses que se enfileiravam na regional de Chapecó, esperando a oportunidade de uma consulta, de um atendimento, hoje têm condições de, num curto espaço de tempo, serem atendidos. É claro que o modelo da descentralização ele precisa ser repensado. Agora, falar em extinção é retroagir. Nós falarmos em extinção de secretarias regionais, agora agências de desenvolvimento, é retroagir. A própria cidade de São Paulo tem o modelo das subprefeituras e funciona muito bem. Se não funcionasse esse modelo, São Paulo já teria revisto esse modelo. A própria Espanha, que levou 17 anos para implantar o sistema descentralizado e a cada ano aprimora mais, se não fosse bom o modelo, não teria aprimorado, teria retroagido. Nós temos que caminhar para frente. Se temos que repensar o número de secretarias em Santa Catarina, eis que seja este o grande debate. Agora, extingui-las é retirar oportunidades para essas regiões mais distantes, que sinceramente passaram muitos e muitos anos esquecidos. E assim poderia citar tantas obras. Desenvolvimento turístico, águas termais, município de Palmitos, Ilha Redonda. O único acesso era estrada de chão, poeira e barro. Graças à descentralização, graças à escolha daquele conselho, hoje nós temos asfalto, 18 quilômetros.
até Ilha Redonda, dando oportunidade a argentinos, uruguaios virem aqui em Santa Catarina, desfrutarem desta potencialidade e, acima de tudo, movimentarem e aquecerem a economia. Quantas escolas foram reformadas por essas decisões e esses investimentos? Quantas escolas novas foram construídas ao longo desse período? Eu vejo que nós precisamos ampliar esta discussão, mas para aprimorar, para construir. Falar de que as secretarias ou as agências hoje são o motivo do caos financeiro em Santa Catarina, o que é que vamos dizer então dos outros estados da nossa federação que estão muito pior do que nós e não têm este modelo descentralizado de governar? Aliás, vamos deixar uma coisa bem clara, para que todos entendam e para que a gente pare de uma vez por todas de dizer de que os empregos das secretarias de desenvolvimento regional é que estão levando o caos financeiro de Santa Catarina. Nós temos, entre todas as secretarias, cargos que foram retirados aqui de secretarias setoriais no momento da formatação dessas secretarias, porque não foram cargos novos criados. Esses cargos já existiam aqui na Grande Florianópolis e foram levados para o interior de Santa Catarina. Nós temos 1.737 cargos hoje, em todas as secretarias. Desses 1.737, somente 353 cargos são comissionados, ou seja, são cargos de confiança, de livre nomeação e exoneração por parte do governo. 1.384 são de carreira. Então, se nós vamos extinguir toda esta estrutura, o que é que nós vamos fazer com esses funcionários de carreira? Nós vamos trazê-los para o litoral? É isso que nós queremos para Santa Catarina? Ou queremos fomentar o desenvolvimento levando oportunidades para o interior catarinense? Fazer com que essas pessoas fiquem lá? Não vai resolver em nada, absolutamente nada, porque a grande maioria desses servidores, senhor presidente, Maurício Scudilarc, eles são funcionários da educação, que outrora trabalhavam ou nas UCRES ou nas CRES, servindo as regiões de Santa Catarina, e que com certeza terão que voltar para postos de igual natureza, porque nós não podemos parar a educação dos catarinenses. Temos que ter estrutura para organizar as escolas. Isso não vai resolver o problema financeiro de Santa Catarina. Não podemos retroagir, temos que olhar para frente, fazer com que a coisa ande, que vá ao encontro do cidadão, que o cidadão participe das decisões e ajude, acima de tudo, a controlar o recurso financeiro, porque uma licitação feita lá pertinho do cidadão, ele também sabe quanto custa e sabe controlar e exigir de quem são os mandatários e os que autorizam essas licitações. Que saudades do Luiz Henrique da Silveira. Ainda no horário dos partidos políticos, no horário do PSC, será utilizado pelo deputado Rodrigo Minotto, do PDT. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Gabriel Ribeiro. Senhor presidente, eu queria aqui fazer uma citação à presença hoje do meu pai, doutor Décio Ribeiro, ex-deputado estadual, 95, 96, ex-prefeito de Lages, de 97 a 2000, que hoje está visitando a casa, veio lá de Lages para poder matar a saudade aqui do parlamento catarinense e dos deputados e dos grandes líderes catarinenses que estão nessa casa. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, o Gabriel esqueceu de dizer que o pai dele, além de ser médico, é um dos maiores criadores do Brasil de gado Jersey, leiteiro. Tive a oportunidade de visitar lá junto com o Gabriel, a fazenda lá em Lages. Senhor presidente, pela ordem ainda. Referência foi presidente estadual da CCB, criador de gado Jersey há 35 anos, tem as melhores plantéis de Santa Catarina, contribui muito para a genética e desenvolvimento dessa raça em Santa Catarina e também para dermatologia, que é médico, enfim, tem uma história muito bonita e um legado muito importante para Lages e para Santa Catarina. Obrigado. Senhor presidente, eu queria concluir, se o senhor me permitir, e o deputado Minotto, saudar com grande satisfação a presença do pessoal do Planalto aqui.
lá da terra do deputado Aguiar, da terra de Vossa Excelência, que nasceu lá em Canoinhas, né, da nossa terra, prefeito Beto de Canoinhas, também a presença do secretário, vereador e secretário. Mais 30 segundos. Obrigado. Da equipe de governo do Beto e também do vice-prefeito Gilcinho, lá de Três Barras, e do vereador Bano e do Edmilson, que estão nos visitando nessa tarde, e também o vice-prefeito de Porto União, o Pérez. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Fazemos nossas as homenagens de Vossa Excelência. E com a palavra, deputado Rodrigo Minotto. Eu quero aqui também cumprimentar o doutor Décio Ribeiro e parabenizá-lo pela visita no dia de hoje e a todas as autoridades já nominadas aqui pelos nossos colegas que antecederam. Mas, presidente, eu trago aqui um tema que está sendo discutido no âmbito nacional, que é com relação à nossa reforma política. Há 14 anos se fala em reforma política no Brasil, mas não sai do discurso, não sai do discurso para a prática, numa interminável, eterno faz de conta. De repente, do nada, da noite para o dia, num passe de mágica, os deputados e senadores decidem que é urgente aprová-la já para as eleições deste próximo ano que vem. A quem interessa essa repentina mudança de ideia? Pior ainda, beneficiam a quem essas novas regras eleitorais que miram apenas o voto no distritão e o financiamento público de campanha, que contempla os partidos com nada menos do que 3 bilhões e 600 milhões de reais. Isso que está sendo anunciado pelo governo, um rombo de 159 bilhões. Está faltando dinheiro e ainda quer investir dinheiro para a campanha política. Ao povo, com certeza, isso não interessa. É claro que uma reforma do sistema político brasileiro é importante e também é necessária. Sou, sim, a favor da reforma, mas não dessa reforma que está em pauta agora. Não é essa mudança que o Brasil e os brasileiros precisam e exigem hoje. A crise de confiança, por que passa o sistema político brasileiro, pede mais do que maquiagens com fins de autopreservação. Temas relevantes não faltam para uma efetiva reforma política, que atenda eminentemente à vontade popular. Todos nós sabemos que o número de partidos no Brasil é grande. Demais, e vários desses partidos têm como único fim fazer negócios às vésperas das eleições. Adotar uma cláusula de barreira, por exemplo, pode ser uma solução boa para resolver isso. Por que não se faz um debate sério sobre esse ponto? Se põe ordem na casa, porém, não se fecha a porta para quem quer fazer política de forma séria. Há ainda a lista fechada. Se por um lado reforça o papel dos políticos, dos partidos, que passam a ser protagonistas das eleições, por outro lado dificulta a renovação que a sociedade tanto deseja. É mais do mesmo, pelo menos do modo como está proposta. Por que não debatê-la abertamente com todos, com a sociedade de uma forma geral? Não seria interessante chamar a sociedade organizada para discutir conosco cada um desses temas? Não estaríamos enriquecendo o debate? Não estaríamos praticando o que a democracia tem de mais valor? O que se vê, no entanto, é totalmente contrário. Assistimos uma mudança de regras feita em 4 paredes, em cima de interesses meramente eleitoreiros. Mudança que se concentra na adoção do distritão e do financiamento públicos das campanhas. Argumenta-se que o distritão irá favorecer a democracia, quando exatamente o contrário. Que democracia? Do Afeganistão? Ele reduz
drasticamente o número de candidatos e enfraquece os partidos políticos, beneficiando sempre os caciques. Isso não é democracia, é autopreservação. Ou, em outras palavras, como é que faço para continuar me reelegendo? O financiamento público de campanha, por sua vez, do modo como está pensado, retira do orçamento federal 3 bilhões e 600 milhões de reais que poderiam ser investidos na saúde do povo brasileiro. O governo diz que não sabe se terá dinheiro para pagar os aposentados se não fizer a reforma política. Mais de 3 bilhões e 600 milhões. 30 segundos, senhor. Vou quebrar o Mais de 3 bilhões e 600 milhões para financiar campanhas eleitorais. Esse tipo de política, onde os interesses particulares vêm antes dos interesses públicos, não me representa. O PDT diz não ao distritão, diz não aos gastos de campanha que tiram dinheiro da saúde e da educação do povo brasileiro. Diz não a esse tipo de política que o Brasil não quer mais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Rodrigo Minotto, ainda no horário dos partidos políticos. Com a palavra, por até 7 minutos, deputado Serafim Venzon, no horário do PSDB. Pela ordem, presidente. Deputado João Amin. Obrigado, presidente Maurício. Cumprimentar os vereadores de São Bernardino, o Piaia e a Dália Bergamaschi. Obrigado. Obrigado, deputado João. Com a palavra, deputado Serafim Venzon. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu quero aqui, antes de iniciar o meu discurso, manifestar um apoio ao pronunciamento do deputado Rodrigo Minotto, que o sistema eleitoral proporcional que hoje temos aqui no Brasil está em praticamente 70% a 75% dos países do mundo também tem esse sistema proporcional, que justamente valoriza o partido, valoriza os jovens, as pessoas que estão pretendendo ingressar na política, e aqueles que fazem um serviço bom também permanecem, podem continuar o seu trabalho. De forma que eu duvido que o Congresso Eleitoral encontre alguma maneira melhor e mais representativa do que esse sistema proporcional. A questão do voto distrital, bom, o difícil é criar o distrito. O que é o distrito? Quantos distritos vai ter cada estado? Santa Catarina, por exemplo, vai ter 40 distritos estaduais e 16 distritos federais. Eu acredito que a questão de criar o voto distrital é fácil. Difícil é criar o distrito e considerar que em cada distrito possa depois ser de fato representativo ou que seja melhor que o atual sistema. De forma que eu apenas quero cumprimentar o deputado Rodrigo Minotto pela sua apresentação. Mas eu queria cumprimentar aqui a delegação de Brusque, que veio fazer uma visita a essa casa, especificamente do bairro Dom Joaquim, o seu Claudir Inselmann, o Valdecir Petermann, o Pedro Paulo Kohler, Heinz Stank e o seu Alcemar. E vieram fazer uma visita ao meu gabinete, trazendo reivindicações de Brusque, especificamente do bairro Dom Joaquim. E aqui damos os nossos cumprimentos. Também saudamos a todas as pessoas que estão nas galerias dessa casa, em nome do deputado Décio Ribeiro. E eu quero fazer uma saudação especial ao doutor Antônio do Rego, o nome completo, doutor Antônio do Rego Monteiro Rocha, que é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Os senhores que, como eu, ou talvez até mais, têm feito visitas a municípios de Santa Catarina, e especialmente aos municípios pequenos. Em Santa Catarina está ocorrendo a biometrização.
a identificação biométrica dos eleitores. E que, para fazer essa identificação acontece nos cartórios eleitorais. O grande problema acontece nas cidades pequenas, que precisam se deslocar para cidades regionais para fazer a inscrição biométrica. Muitos municípios do Oeste precisam se deslocar, além de ir do interior para o centro, que já tem uma certa rotina, mas para se deslocar para as cidades regionais, aí fica um pouco mais difícil. Eu fiquei muito feliz por 2 pontos. Primeiro, que eu tenho encontrado muita gente, eleitores, reclamando de que querem fazer a inscrição biométrica, mas têm dificuldade para se deslocar. Então, a impressão que muita gente tem de que o eleitor, no ano que vem, não quer ir votar, não é verdadeira. As pessoas querem votar, querem escolher, não querem perder essa oportunidade de escolher o presidente, o governador, o seu deputado, o seu senador. Tanto é que estão reclamando por causa da dificuldade da inscrição biométrica. Aonde está ocorrendo no cartório eleitoral, como por exemplo Brusque, devo elogiar todos os funcionários do cartório eleitoral que estão fazendo muito bem, e todo mundo que vai lá fazer a inscrição sai de lá satisfeito que foi atendido no horário, quem fez a programação pela internet, ou quem chega lá e aguarda um pouco é muito bem atendido, e acontece. Acontece que ocorre que nas cidades pequenas, então, que precisam se deslocar muito, perde às vezes o gasto o dia inteiro para conseguir fazer. Mas eu fiquei muito feliz, porque além de encontrar o povo reclamando que quer ir fazer a inscrição, então esse povo quer votar, o segundo aspecto é que o presidente do Tribunal Eleitoral, o doutor Antônio do Rego, também é favorável que se faça um sistema itinerante, justamente para que se vá nas cidades pequenas, o cartório eleitoral marcaria semanas, digamos, 1 semana, 2 semanas numa determinada cidade, e as pessoas teriam a oportunidade de irem até o centro da sua cidade, enquanto atende às suas necessidades de ir no banco, de fazer compra, de ir no mercado, já passam lá a fazer a inscrição biométrica, e aqueles que não puderem naquele período, depois vão se deslocar, como acontece agora. Então, o presidente do Tribunal Eleitoral, doutor Antônio do Rego, justamente se colocou favorável a essa sugestão, já está encaminhando junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Conforme ele, a dificuldade está meramente na liberação de recursos, que vejo que é possível, mas tecnicamente, o mais importante é que tecnicamente é possível implantar esse sistema itinerante do cartório eleitoral para poder atender a todos os catarinenses que querem no ano que vem participar desse momento tão importante que é de escolher os seus líderes políticos para desenhar e projetar o futuro do Brasil. Muito obrigado.